Nós estamos de volta, estamos falando de Fundo Rural e eu acho que por uma ótica que você ainda não viu. Antônio, você falou que mesmo se ele aderir, ele não perde a discussão. Agora, deixa eu ver se eu estou entendendo isso. Se eu fizer adesão e houver um revestrais todo lá e ficar inconstitucional de novo, eu vou ter que continuar pagando esses 176 meses porque eu fiz uma confissão de dívida. É assim? Não. Ou daí eu posso ter o direito de rediscutir? Eu acho que essa é exatamente a maior chance que o produtor tem, né? Se houver o julgamento da inconstitucionalidade, tudo que ele aderiu, os débitos que ele aderiu, o que tenha pago, ele tem direito de reaver. Créditos, talvez ele não receba em moeda corrente, mas ele vai ter como crédito. Mas ele, resumindo, ele, se for julgado inconstitucional, ele também ficará isento de pagar tudo que ele confessou dever e logicamente, o que ele pagou, ele reave. Porque é isso que a gente sempre tem essa informação assim, que se ele fizer o refis, se ele fizer a adesão e depois conseguir reverter isso, ele vai ter que pagar porque ele fez uma confissão de dívida, inclusive através da GFIP. Que a GFIP, o que é? É a guia que vai informar no ambiente da Previdência que o produtor deve aquilo, quer dizer, ele vai ter que pagar de uma forma ou de outra, ou de forma à vista ou parcelada, quer dizer, ele aderindo, ele vai ficar regular, tem o débito, mas está parcelado, ele vai conseguir operar normalmente. Fabiola, observe um detalhe, como nós falamos no início, a discussão já está quase em reduzir a multa e algumas outras condições que foram vetadas pelo presidente. Ampliar o prazo, mas observe um negócio, tem uma estatística que fala que 10% dos produtores brasileiros ingressaram com ações do Fundo Rural, 90% não. Você acha que o governo federal iria deixar de agir politicamente da forma que agiu e dar ganho de causa ou reconhecer a inconstitucionalidade que ele fez? Vou explicar como. Você acha que ele iria reconhecer a inconstitucionalidade dessa forma para possibilitar o restante dos produtores brasileiros, que são 90% que não ingressaram, e eles, logicamente, eles também teriam o direito? Quer dizer, observe, qual foi a briga do Fundo Rural? A maioria permite que se pague. Exatamente. Então, observe um negócio. Qual foi a base das ações do Fundo Rural? Qual foi? Foi a repetição do débito. O produtor rural pagava INSS sobre a folha e recolhia também sobre a produção. Era essa a discussão. Observe o que a Lei 13.606 traz, que a partir de 2019, o produtor sim poderá optar pelo pagamento do INSS sobre a folha ou pela produção. Ele reconheceu que realmente era um indébito, vergonhosamente jogou politicamente e a estratégia foi essa. Então, infelizmente, a minha opinião pessoal é que nós não vamos ganhar. Infelizmente, mas não sou o dono da verdade, não tem como julgar. Bom, e dentro dessa colocação sua, a gente vê assim que eu precisava de um dinheiro e tinha que tirar de algum lugar, não sei de onde, mas espera aí, pode ser que dali saia, porque tinha até alguns depósitos em juízo, né? Sim. E aí eu já posso até meter a mão nesse depósito em juízo agora. Com certeza. Observe, até temos que falar sobre isso, Fabélia, para esclarecer quem tem ação com suspensão da retenção e ações com depósito judicial. Como é que funciona isso? Bom, quem tem suspensão, logicamente não houve retenção. Então ele tem que fazer o levantamento do seu débito e pagar parceladamente o que ele deve. Aí aqueles que têm os depósitos judiciais, a Lei 13.606 fala que o valor que estiver nessa conta vinculada, nessa conta do depósito judicial, vai ser transformado em pagamento definitivo para o produtor. Ele vai ser atualizado esse valor? Sim, tem atualização. Vai ser considerado pagamento definitivo dos débitos declarados pelo produtor. Mas eu tenho coragem de fazer um alerta. Eu acredito que os débitos levantados dos produtores não serão os mesmos ou não chegarão ao mesmo valor do depósito em juízo. Uma conta muito fácil de entender é que o débito terá multa e o depósito judicial não tem multa. Então, mesmo aquele que fez o depósito judicial, vai ele ter provavelmente vai ter diferença a pagar. Vai ter diferença a pagar.
uma expressão, berço esplêndido para os que têm depósito judicial. Eu acho que esse berço tem espinho. Ele não é tão esplêndido assim. Porque pelo menos quem não teve retenção sabe que deve. E aqueles que teve retenção e não teve os depósitos efetuados. E aquela situação em que a empresa fazia essa retenção ali e de repente uma liminar ela deixou de fazer por causa da liminar? É exatamente isso. Ela fazia a retenção e recolhia. Aí quando o produtor obteve a liminar, ele teve que, por ordem judicial, que é a liminar, parar de fazer as retenções, reter e depositar ao invés de recolher. E aí esses valores é que geram as contas vinculadas. Que geram essas contas vinculadas. Exato. Então, na hora de decidir, porque até então ninguém disse assim, produtor, decida pelo sim, produtor, decida pelo não. Ninguém teve coragem de bater no peito e dizer isso. É, exatamente. Eu tenho uma coragem de falar o seguinte, Fabeli. Analisem as posições de Andaterra, de FPA e do próprio OAB. É o seguinte, CNA, não há uma expressão. Federação. Exatamente, CNA e Federação e próprios sindicatos. Ninguém pode realmente falar, produtor tem que aderir, porque a decisão realmente é do produtor. Mas eu acho uma covardia, às vezes, transferir ao produtor a decisão sem informação. Então, foi exatamente isso que a gente veio aqui tentar esclarecer. Essa questão ainda do produtor decidir. A gente pode dizer que há situações diversas, justamente falando desses depósitos vinculados, porque aquele produtor que não recolheu nada, aquele produtor que fez todo o recolhimento, e tem o produtor que pagou mesmo, porque eu conheço produtores, a gente circula bastante. Esta semana mesmo nós estivemos por Goiatuba, ali na região de Vicentinópolis, e no ano passado, quando eu passei por ali, teve produtores que me disseram, eu paguei o tempo todo. Então esse produtor, ele não tem por que ficar falando de refis, ele não deve fundo rural, são poucos? São poucos. Então assim, é preciso também ver cada uma das situações, Antônio. Exatamente, olha só, a interpretação de eu paguei todo o fundo rural. Eu vou fazer um parênteses. O produtor que não teve ingresso na justiça dessa suspensão ou da depósito judicial, o que aconteceu? Ou o que pode ter acontecido? Primeiro, se ele vende gado, o frigorífico fez retenção desse valor dele e recolheu, porque ele não tinha nem suspensão nem depósito judicial, né? Ele não entrou com a ação. Aí eu pergunto, o fundo rural incide sobre o quê? Sobre só gado de abate? Não. Pois é, os pecuaristas ainda têm essa bomba na mão. Exatamente. Você vender um bezerro para um outro produtor, o senhor vendeu um bezerro, teve uma receita e ela é tributável. E ela não teve, ninguém reteve. O senhor recolheu no mês subsequente esse fundo rural? Outra situação que nós temos, Fabiana, é incrível, mas nós temos... Se vender 3 vezes o mesmo animal, ele 3 vezes vai ter que ter o recolhimento do fundo rural. Exatamente, é o efeito cascata, isso é em todos os tributos e ICMS da mesma forma, né? Mas observe uma outra situação. Nós tínhamos uma decisão unânime dos ministros de 11-0. Depois perdemos por 6-5, mas nesse meio tempo, como foi 7 anos dessa discussão, empresas e comerciantes já entendiam que a causa já era ganha. E mesmo com a liminar de depósito judicial, eles pararam de fazer essas retenções e os depósitos, porque era lógico, e assim eles entendiam. Era óbvio, pelo menos para qualquer um que fosse sensato. Que a causa era ganha, né? E eles pararam de reter e pararam de depositar. Então, eu estou falando coisas que eu conheço. Eu acho então o seguinte, Fabiano, o ponto está, todo produtor rural deveria, pelo menos agora, fazer o seu levantamento. Não aconselho, logicamente, protocolar ainda o PRR da forma que está. Dá para esperar mais alguns dias para protocolar, para saber como que vai... Mas ter esses dados, esse processo pronto... O levantamento, o cálculo e os subsídios documentais para ele poder fazer essa adesão, ele tem que ter na mão. E certamente, por exemplo, essa questão do jurídico ali, que ele precisa do advogado. Naturalmente, ele tem que reconhecer firma, aquela formalidade toda, e que daí começa, vai para lá, vem para cá, e aquela correria. Exatamente o que eu digo. Eu acho que até o dia 25, na verdade 26, porque é numa segunda-feira, é o último dia para
estar tudo pronto, não para começar. Antônio, outra coisa, nós já estamos aqui quase encerrando. Corre o risco de informações desencontradas levar esse produtor para a malha fina? Ah, com certeza. Receita Federal tem o que na mão, senhores? Todas as receitas ocorridas mês a mês de qualquer período que ela queira investigar, certo? Ou fiscalizar. Quer dizer que você declarar parte do débito ou valor diferente do que está no imposto de renda pode levar sim a cair em malha fina e o senhor ter que justificar o porquê dessa diferença. A gente está falando, e às vezes alguém pode pensar que isso trata-se apenas para grandes produtores. Vamos imaginar pequenos produtores, assentamento, sitiantes, todo mundo que tem uma movimentação, ele precisa fazer todo esse levantamento também? Fabélia, houve até uma discussão, a gente entrou numa discussão de quem são os grandes e quem são os pequenos. Os grandes, teoricamente, são os 10% que entraram com as ações. E eu digo o seguinte, que o Centro-Oeste, vamos falar assim, Goiás, Mato Grosso, Bahia e etc., é aqui que estão os maiores. E os menores daqui são muito maiores que os das regiões Norte e Sul. Por que Sul? Porque lá são frações menores de faturamento. São isso nós estamos falando em produtores. extensão e naturalmente em Exatamente, faturamento. em volume, exatamente. Então quem são os grandes? Infelizmente ou felizmente o Centro-Oeste é onde se concentra a maior parte dos grandes. Ah, a Receita só vai fiscalizar os grandes. Então é igual a doutora Rose falou, você tem sorte porque eu tenho azar. E você pode ser um deles, de ser fiscalizado, né? O problema é cheio. E aí o que é que a gente tem ainda só um frente? último esclarecimento, que pode ser uma Porque nós dúvida. temos aqui 3 minutinhos para encerrar. Muito bem. 2018, como é que fica? A partir de janeiro de 2018, a alíquota que era num total de 2,3%, incluso Senar e RAT, ele passa para 1,5%. Ou Já seja, a partir deste ano? Janeiro de 2018. Então, quanto o senhor vai pagar sobre a sua produção? 1,5%. Essa é a alíquota do fundo rural. E o que muda para 2019? A possibilidade do senhor analisar a sua contribuição do INSS sobre a folha em relação ao cálculo do 1,5% sobre a produção, o senhor vai optar pelo menor, logicamente, certo? Mas também não dá para eu ficar um mês para um mês para outro. Não, Optou é aquilo. Não, exatamente, por opção, né? Isso ainda vai ser regrado, essa situação, mas a vantagem é que você tem a opção. Isso é o que está para sair, porque ainda não saiu também. Não, ou essa aí já está definida? Isso já está na 13.606. Salvo haja alguma alteração em virtude do movimento da FPA e outras entidades, é isso que nós temos. Bom, então, senhores, eu acho que o programa de hoje trouxe um pouco mais de esclarecimentos. Alguma consideração final? Nós temos aí 1 minuto e meio, Antônio. Fabélia, só um alerta. Que os produtores realmente se preocupem com o caso e não deixe para a última hora para procurar o profissional para fazer esse levantamento, porque o levantamento do principal parece óbvio que será necessário. A data da correção, se for alterada e pular para abril, que é essa pretensão da FPA e outras entidades, nós teremos o principal para ser corrigido em abril. Mas o ponto é que, infelizmente, parece que o débito vai existir. É aquilo que a gente já viu em alguns momentos e fica assim, eu duvido que o governo vai abrir mão. Então, se o governo não vai abrir mão, para nós só cabe uma coisa, senhores, pagar a conta. Mas não podemos aceitar, não podemos. Então, vamos aproveitar outubro desse ano e modificar as coisas. É hora da renovação. E olhe bem, para que você vai renovar, tá? Porque às vezes pode sair do espeto e cair na brasa. Aí a coisa só se complica, porque a gente só tem visto a corda arrebentar para o lado mais fraco. Antônio, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui mais uma vez conosco. E a gente acaba por, se aparecendo coisa nova, a gente vai te incomodar. Muito obrigado a você, Roberto.